Fala, rapaziada, bom dia aí para todo mundo. Tabela em tela para vocês dos últimos jogos de Sport, Vasco, Bahia e Grêmio. E óbvio que a gente não pode aqui menosprezar o Sampaio Corrêa, que venceu mais uma na Série B. E também vamos colocar aqui a tabela do Ituano, tá? O primeiro ponto é, você claramente olha para essa tabela e fala, o Grêmio, ele nitidamente tem uma sequência mais fácil de jogos. Porque já é certo que o Grêmio vai pegar o Náutico já rebaixado. Ah, mas se o Náutico ganhar do Novo Horizontino, tá rebaixado, gente, pelo amor de Deus. E é muito fraco o Náutico, tá muito presa fácil. Depois o Grêmio pega a Tombense, que matematicamente já não cai mais e já não vai subir mais. E por último, o Grêmio joga em casa contra o Brusque virtualmente já rebaixado e já estará rebaixado nessa última rodada. Então, assim, o Grêmio ele pega 3 jogos que, mesmo 2 sendo fora de casa, ele basicamente, no mínimo, vai vencer 2 desses 3 aí. Então, ele já tem 57 pontos, vai chegar pelo menos a 63. E isso eu estou contabilizando se o Grêmio perder do Bahia, tá? Eu ainda estou colocando no bolo o Grêmio perdendo para o Bahia. Então, dito tudo isso, ainda acho que a vaga do Grêmio está fechada. O Grêmio vai subir. Daqui a pouco eu já vou fazer análise sim do Bahia, do Vasco e do Sport. E essa rodada foi importante para a gente já ter uma noção do que pode acontecer. Nada mudou, Sampaio venceu em casa de 2-1, com Poveda decidindo e Pimentinha também sendo importantíssimo para a vitória do Sampaio Corrêa. Queria dar destaque ao gol, tá? Primeiro ao lance do pênalti, que assim, o jogo estava 1-1, jogo apertado, difícil, o Sampaio Corrêa estava melhor na partida, fato. Estava melhor, essa que é a verdade. Merecia já ter feito 2-0 antes de sofrer o gol de empate. Poveda perdeu um gol, a bola batendo no travessão e desceu. Sampaio Corrêa mais uma vez mereceu vencer. E quando você vê isso aqui, ó, 3, 4, 5, 6 contra 2, mas quem tá puxando o contra-ataque é Pimentinha, você pensa, vixe, vai dar ruim. E ele puxa e ele inclina todo o corpo como se ele fosse chutar. Aí ele volta para cá e o jogador do Sampaio, da Chapecoense foi muito infantil. Porque ainda tinha 1, 2, 3, tinha ainda pelo menos mais 5 jogadores aqui da Chapecoense para intervir no lance. E o jogador da Chapecoense fez um pênalti infantil e bobo. E a gente vai dar destaque aí ao gol também. Mas antes de tudo, porra, faz o download aqui da OneFootball, que além dos gols, os melhores momentos ele coloca em tela para vocês. As informações do Sport, do Vasco, do Bahia, do Cruzeiro. Só é favoritar como seu clube favorito, literalmente. E tu acompanha as notícias do time de coração em tempo real. E os jogos também, o lance a lance. Se tu perder o jogo, tá no trânsito, no trabalho, tu quiser ver o lance a lance, tu consegue acompanhar pela OneFootball. Além disso, os campeonatos internacionais, a Bundesliga em foco, a OneFootball transmite ao vivo de graça, não perde tempo, o link tá aí fixado nos comentários e também tá na descrição, tá, rapaziada? Bom, o gol do Sampaio Corrêa, ele sai de pênalti, como vocês já viram, um pênalti infantil cometido pelo jogador da Chapecoense, e Poveda chegou na marca do seu 18º gol na Série B, ampliando ainda mais a diferença para o segundo colocado na artilharia, fez o gol e o Sampaio Corrêa venceu de 2-1 de forma merecidíssima. E o Sampaio Corrêa que ultrapassou o Sport na tabela de classificação. Sampaio Corrêa chegou a 52 pontos, mas o Sampaio tem um saldo de gols melhor. Tem saldo de gols de 5, mesmo número de vitórias, mesmo número aqui de empates, derrotas, é basicamente o mesmo, mas o segundo critério, depois do número de vitórias, é o saldo de gols. E aí o Sampaio Corrêa ficou na frente do Sport. Ah, Heitor, para você foi um resultado ruim? Não, eu comemorei. Eu torci para o Sampaio Corrêa vencer. Porque é que tá. Ainda tem o Ituano, a gente vai fazer análise do Ituano, tá? A gente vai pegar a tabela do Sampaio Corrêa. O Sampaio chegou a 52 pontos. Ainda está vivo matematicamente, porém é uma situação ainda muito difícil do Sampaio. O Sampaio tem um jogo que vai ser vencer. O Sampaio vai vencer o jogo do Londrina, tá? O Sampaio, no mínimo, se tudo der errado, vai chegar a 55 pontos. Mas se vencer os outros dois, vai chegar a 61. Então, o teto do Sampaio Corrêa nessa Série B é 61 pontos. E se ele tropeça um jogo, se ele empata um jogo ou contra Ituano ou contra Vasco, já vai ficar em 59. Então, o Sampaio, gente, com todo o respeito ao meu amigo de Sampaio Corrêa, abraço para o meu amigo Sou Sampaio, que eu gosto pra caramba dos conteúdos dele, gosto do Sampaio Corrêa, tenho admiração e tal. Não vai subir, né, gente? Pelo amor de Deus. Mesmo que vença tudo, é pouco provável que suba. Mesmo se vencer tudo. Não é que é pouco provável, mas é difícil ainda assim subir. E é difícil a gente ver um time que não vence quase nenhum jogo. O Sampaio só venceu um jogo fora de casa na Série B, que foi contra o Lanterna, que é o Náutico. E agora você vai pegar o Ituano,
que tem a melhor campanha do retorno, e vai pegar o Vasco, que em São Januário é um inferno para se vencer lá. Então, assim, ainda é uma situação muito difícil, porém, quero o Sampaio minimamente vivo para tentar arrancar pontos do Vasco. Essa é a análise. Por isso que eu comemorei a vitória do Sampaio Corrêa ontem, para chegar vivo e poder extrair algum tipo de pontuação. Porque, pessoal, a análise a partir de agora é: qual time vai chegar vivo contra quem? Se chegar morto, sem vontade nenhuma, já chega desmobilizado. O Cruzeiro, o jogo do Sport foi um pouco mais facilitado contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro veio para aqui já campeão, já com faixa e tudo. Então, é diferente o jogo. Essa é a análise a ser feita. E agora, o outro ponto, eu vou pegar aqui a rodada. O Guarani venceu. E o Guarani chegou a 44 pontos. Basicamente, o Guarani já não tem chances nenhuma de cair. Aspas, né? Óbvio, ainda tem várias rodadas, mas se somar um ponto, basicamente o Guarani vai subir. Então, esse foi um bom resultado para o Bahia, que pega o Guarani daqui a 3 rodadas. E assim, o Guarani aqui já vai estar livre do rebaixamento. Então, o Bahia vai ter um jogo aqui do descargo, o jogo já da vitória, o Bahia vai vencer o jogo do Guarani. E vai pegar um CRB também, sem mobilização nenhuma. Então, se tudo der errado para o Bahia, tudo deu errado, pessoal. Eu vejo que o Bahia empata com o Vila, ganha do Guarani e empata com o CRB. Faria 5 pontos, no mínimo, tá? Isso eu tô sendo pessimista com o Bahia. Vai fazer 5 pontos e chega, se tudo der errado, a 51. Só que tem outro ponto, né? O Bahia, ele tem um saldo de gols bem melhor do que o Sport e tem também um número de vitórias favorável em relação ao Sport nesse momento da competição. Então, eu vejo que a situação do Bahia é bem confortável ainda. Porém, assim, para ter uma tranquilidade melhor, é bom não perder do Grêmio, tá? Porque se perder do Grêmio, aí a situação pode complicar. Mas, mesmo assim, eu vejo o Bahia ainda com uma certa tranquilidade para o acesso. Bom, o Vasco, assim, cara, a análise de Vasco e Sport vai tudo nesse próximo jogo. Tudo que eu vou falar depois desse jogo pode mudar na próxima rodada. Se o Sport perder ou empatar do Vasco, toda a análise vai por água abaixo, né? Mas, assim, supondo que o Sport vença do Vasco, que é uma suposição bem factível, bem plausível, o Sport ele pega os últimos 3 jogos, e desses últimos 3 jogos ele vai pegar o Londrina sem obrigação nenhuma no campeonato, vai pegar o Vila Nova também sem obrigação nenhuma do campeonato. O Operário talvez aqui ainda esteja no bololô, mas o Operário é um time bem frágil. Então, dos próximos 3 jogos do Sport, depois do Vasco, eu vejo que o Sport ele tem totais possibilidades de somar 7 pontos. E acho que se o Sport somar 7 pontos nos últimos 3 jogos, vai subir. Agora, para isso, antes desses próximos 3 jogos, tem que vencer do Vasco. Essa é a análise. Sobre o Vasco ele pega um Criciúma, que a análise vai ter que aguardar a próxima rodada. Como é que o Criciúma vai chegar? O Criciúma tem 49 pontos. Vai ganhar do Ituano ou não? Não sei. Se perder do Ituano, inclusive meu palpite é a vitória do Ituano aqui, tá? Criciúma e Ituano, para mim, é a vitória do Ituano. Se o Criciúma perder, o Vasco vai ter um jogo ganho. O Vasco vai ganhar do Criciúma, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E contra o Sampaio, como é que estará o Sampaio? Se o Sampaio perder do Ituano, o Sampaio vai chegar sem chances nenhuma. Ou até empatar, não vai chegar sem chances nenhuma. Então, o Vasco tem tudo para vencer esses 2 jogos dentro de casa, dependendo da situação de Sampaio e Criciúma, que eu acho que já vai chegar nesses jogos sem chances nenhuma de acesso, tá? Então, o Vasco ele vai ter 2 jogos que eu vejo que é bem provável a vitória, e ainda mais jogando em São Januário. Agora, o último jogo do Vasco é contra o Ituano lá em Itu. E eu acredito que o Ituano estará vivo até o final da competição. Sim, acho que vai estar vivo até o final da competição. E esse jogo aqui contra o Ituano, eu não projeto vitória do Vasco. Então, o Vasco, eu acho que vai chegar, vai somar 6 pontos e vai chegar pelo menos a 61, tá? Acho que o Vasco, nesse momento, chega pelo menos a 61 pontos. E aí, para o Sport subir, vai ter que chegar a 62. E para chegar a 62, tem que vencer dos próximos 4 jogos, 3 e empatar 1 para subir. Então, é mais ou menos essa a análise que eu faço da Série B nesse momento. Aí, rodada que vem muda, óbvio, pode mudar. O cenário pode mudar. Então, eu vejo que a situação de Grêmio e Bahia é muito confortável ainda,
Porém, pode ficar desconfortável se o Bahia perder e o Sport ganhar, e o Bahia pega um Vila Nova que é chatíssimo de se vencer, e com esse desempenho que o Bahia está tendo, e o desempenho que o Vila Nova está tendo, eu vejo que o Bahia... É várias situações que a análise geral é como é que os times, como é que o Vila Nova vai chegar contra o Bahia, como é que o Guarani vai chegar contra o Bahia, como é que o Londrina vai chegar contra o Sport, como é que o Operário vai chegar contra o Sport. É tudo da análise do como é que esses times vão enfrentar o Sport, o Vasco, o Bahia e o Grêmio na competição. Então, é basicamente essa análise nesse momento do campeonato, tá? Mais um ponto sobre a tabela do Ituano. O Ituano, ele tem uma sequência de jogos que não é fácil, longe de ser, que é difícil a gente projetar o Ituano subindo. Criciúma fora, Sampaio em casa, Londrina fora e Vasco em casa. Eu vejo aqui sendo extremamente otimista com a galera de Itu, 3 vitórias. E 3 vitórias só chega a 60 pontos. E se o Ituano fizer 60 pontos, não vai subir. Então, eu acho que para subir nesse momento vai ter que fazer no mínimo 61, assim, no mínimo 61. E óbvio, nesse momento o Vasco tem maior chance de subir em relação ao Sport, o Bahia tem maior chance de subir em relação ao Sport também. Enfim, cara, nesse momento o G4 ele tá com um cara que vai se manter assim até o final. Agora, dependendo da combinação de resultados da rodada inteira, que ainda tem muitos jogos para rolar, aí eu venho aqui e falo, ó, mudou o cenário, rapaziada, o cenário agora é esse. Então, vamos aguardar. Para que tudo isso, toda essa simulação de jogos até o final, o Sport tem que vencer do Vasco. Não tem outro resultado, tá? Bom, deixa o like aí, se inscreve no canal quem não for inscrito. Link da OneFootball fixado nos comentários e também na descrição. Fortalece aí a mídia alternativa e baixa. E tamo junto. A gente volta ou mais tarde ou agora só amanhã. Feliz das crianças aí para todo mundo que for criança. Quem não for, feliz das crianças também, que somos eternas crianças, né? Eu sou, pelo menos. Bom, valeu.